Olha, nós vamos começar recebendo aqui a advogada trabalhista Rúbia Marques. Por quê? Mês de dezembro, final do ano, né? Novembro e dezembro, as contratações temporárias são rotina, né? Anual aí, principalmente no comércio, por causa da movimentação maior, compra de presentes, e aí surgem muitas dúvidas. Quais são os direitos trabalhistas de quem é contratado temporariamente? Tem que assinar carteira? Não tem? Recolhimento de FGTS? Tem que pagar férias proporcional? 13º proporcional? Como é que é a rescisão de contrato? Se a pessoa pegar, por exemplo, 15 dias, né? Estamos aí entrando para a segunda quinzena, tem que assinar carteira? Advogada Rúbia Marques, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse tema importante, né? Que todo mundo tem dúvida. A gente fala, não, vai ter tantas contratações temporárias e tal, começa a ficar movimentado, oportunidade para muita gente, mas o direito trabalhista, se a pessoa for contratada em novembro e dezembro, ou dezembro, tem que assinar carteira? A regra é que tenha que assinar carteira, sim, sempre. Não existe bico, viu, gente? Não existe contratação sem carteira assinada. Isso não existe. Independente de você ter trabalhado poucos dias, o certo, o correto, de acordo com a CLT, é que se faça a anotação da carteira, sim. Então a pessoa começou lá a trabalhar de forma temporária no dia 1º de novembro, por exemplo, para aproveitar novembro e dezembro. Assina a carteira, contratado como, vamos dizer, vendedor, salário tal, não sei o quê, e quando ela for, quando acabar esse período temporário, vamos dizer, 31 de dezembro, aí faz lá o encerramento, terminou o contrato 31 de dezembro e tal. Aí é interessante a gente falar, inclusive, das formas de contratação, né? Porque eu acho que isso vai também ilustrar um pouco mais. Direitos trabalhistas tem, porque tem que assinar carteira. Mas a empresa, ela tem algumas opções. Eu acho que é importante que as pessoas saibam, né? Na hora da seleção, ali da entrevista, saber o que vai acontecer. Então, a empresa, ela pode, né? Fazer uma contratação através de uma empresa, de uma agência. Uma empresa de trabalho temporário. Esse, tecnicamente, é o trabalho temporário. Ele é regido por uma lei. Então, tem uma série de requisitos, mas a empresa não contrata diretamente. Ela vai acionar uma empresa de trabalho temporário. A carteira vai ser assinada por essa empresa. Por essa empresa de trabalho temporário. E ela vai prestar serviço na outra. Exatamente. Né? A empresa que ela vai estar ali todo dia vai ser só a tomadora do serviço. Sim. Então, essa é uma possibilidade. É uma possibilidade que até resguarda bastante essa empresa tomadora, né? Porque ela não vai ter ali nenhum tipo de responsabilidade. Assim, né? A não ser que tenha algum tipo de problema, né? De inadimplemento. A outra possibilidade que nós temos, Eustáquio, é de contratar por prazo determinado. Aí nós temos 2 tipos de contrato por prazo determinado. Nós temos o contrato de experiência, né? Que ele é de até 90 dias. É até, não tem que ser de 90 não, né? Eu tenho até. Eu posso fazer um contrato e posso ter mais uma prorrogação, desde que a soma desses 2 períodos dê 90 dias, né? Ou até 90 dias. Bom, e também tem a possibilidade da própria empresa contratar diretamente por prazo determinado, que é uma outra modalidade que também está na CLT, dentro do mesmo artigo do contrato de experiência, e que permite uma contratação em até 2 anos. Mas neste caso, Eustáquio, é necessário que a empresa tenha uma comprovação dessa necessidade temporária. Natal, aumento de vendas, encaixa muito bem, né? Em necessidade temporária. Então, é possível fazer essa contratação também. Nós temos uma forma de contrato mais recente, que eu acho que também é importante falar para as pessoas. Encaixa no Natal? Encaixa. Mas o contrato chama contrato intermitente. É uma modalidade super nova. Algumas empresas têm muito medo de contratar, mas é um contrato que, inclusive, foi declarada a constitucionalidade, então é um contrato válido. Só que ele é um pouco diferente. A empresa, ela vai contratar como empregado, mas ela só vai chamar quando ela precisar. Então, pode ser ao longo do ano, não precisa ser só no Natal. Ele alterna atividade e inatividade. Se a empresa está precisando de você, Natal, então eu preciso, nos finais de semana do Natal, tem um aumento de demanda. Então, esse trabalhador vai ter ali uma chamada, uma convocação para esse período. E nesse caso também tem carteira assinada? Tem carteira assinada. Só que ele é diferente. Só que ele é diferente. O período em que a pessoa não está trabalhando. Por exemplo, eu te chamei para trabalhar no final de semana, ok? Durante a semana eu não tenho demanda para você porque os meus funcionários fixos, né? Eles já dão conta dessa demanda.
Então, o empregado não recebe por aqueles dias que ele não está trabalhando. Então, é uma modalidade bastante diferente, mas que também se encaixa para momentos em que a empresa tem uma demanda maior. E a legislação trabalhista permite? Permite. Ele foi incluído, essa modalidade de contrato, né, foi incluída com a reforma trabalhista. Então, é totalmente válida. E todas essas opções que a senhora falou, todas têm que ter a carteira assinada. Significa que todos aqueles direitos estão garantidos? 13º, férias, FGTS, INSS, mas tudo proporcional, claro, ao período trabalhado. Exatamente. Todos eles estão realmente, né, garantido. Ao final desse contrato, o que a pessoa vai receber? Ela vai receber o 13º proporcional, as férias proporcionais, mas nesses contratos por prazo determinado, a pessoa não vai sacar o fundo de garantia e não tem multa do fundo de garantia. No prazo determinado? No prazo determinado. Não tem, esses dois direitos ela não tem. Mas se for o trabalho temporário mesmo, por meio dessa empresa terceirizada ou diretamente da empresa que está buscando o serviço, assinou a carteira lá 1º de novembro, encerrou o trabalho 31 de dezembro, 2 meses. A pessoa é dispensada. Sim. Paga a multa de Nesses FGTS? casos também não. Também não. Nesses 3 casos a legislação é igual. Mas tem o recolhimento de FGTS? Tem todos os direitos. O INSS é recolhido, o depósito de FGTS é feito, 8% sobre, né, toda a remuneração que tiver. O que acontece é que, ao final do contrato, ele não vai ter o direito de sacar, né, de receber a multa de 40%. Mas por que especificamente nesse caso? Porque se uma empresa contratar uma pessoa ao longo do ano, contratou em junho, aí em agosto ela não se adaptou ao serviço, a empresa demite. Tem que pagar a multa. Sim, e por que nesse final do ano não tem? Não, ela não vai ter direito de receber a multa de 40%, né? Ela pode sacar, eu falei aqui, mas ela pode sacar. Ela não tem direito à multa de 40%. Essa que ela não saca. Então, mas por que nessa contratação de final de ano não tem direito à multa e lá no meio do ano tem? Se for uma contratação que a empresa não está satisfeita e mandou embora 3 meses depois. A questão não é por causa do Natal, a questão é pela modalidade de contrato. Como sim. É por prazo determinado, não há ali... porque esse 40% é uma indenização como se fosse assim, eu peguei um empregado de surpresa. Então eu vou, assim como um aviso prévio. Então são os dois direitos que ele não tem, nem um aviso, nem os 40%. Eu peguei de surpresa, então eu tô te indenizando de alguma forma para que você tenha um prazo ali para se reorganizar. Agora, esses depósitos que são 8%, né, da remuneração mensal, no final ele saca sim. Então, se a empresa falar que é trabalho temporário, ela tem que falar, vai ser até 31 de dezembro. Então o funcionário já sabe que é um trabalho temporário e aí não vai ter os 40%. A questão não é o 31 de dezembro. Nós precisamos entender o prazo de até 90 dias. Ele pode ter contratado antes, porque de repente ele já começou com uma demanda na Black Friday. Então já tem uma necessidade de trabalho temporário. Mas aí ele vai fazer o contrato, ele tem que se ater ao prazo. Porque se passar um dia, Eustáquio, um dia dos 90 dias, esse contrato muda de figura. Sim. Aí ele se torna um contrato por prazo indeterminado. Qual que é né? O que na prática isso vai implicar? Aí sim, na hora que esse empregador dispensar, ele vai ter que pagar aviso e os 40%. Sim, entendi. Então muda, se passa um dia mesmo. Não tem escapatória, tem que fazer a conta né? certa. Não tem escapatória. Agora, a senhora falou tudo com carteira assinada, bonitinho e tal. A legislação não permite que seja feito um contrato, por exemplo. Sem ser a carteira assinada, um contrato que estabelece lá que a pessoa vai trabalhar nos meses de novembro e dezembro, tudo assinado, com o firma reconhecido. Não, a legislação não permite. Não permite. Não permite porque esse contrato ele não tem uma validade, né? A anotação na carteira de trabalho é que é o direito do trabalhador. É claro que pode haver esse contrato, mas desde que ele seja registrado na carteira. Hoje a carteira é a carteira digital, mas ele tem que ser feito esse registro para que ele tenha direito aos recolhimentos. O que o contrato vai gerar? Ele vai gerar ali, né, um reconhecimento de um negócio entre as partes. Mas a empresa não tem, mediante esse contrato, como fazer o recolhimento. Porque somente quando ela cadastra esse empregado na carteira, que é através do E-Social, é que vai gerar a guia para ela pagar o FGTS, para ela recolher, né, o INSS, para fazer esses pagamentos. Uma dúvida que surgiu aqui agora. O microempreendedor individual, ele pode, porque é um prestador de serviço, ele pode trabalhar de forma temporária como MEI? Essa pergunta sua é muito boa. E eu já esperava que você ia me fazer. Olha, poder, pode. Tá, agora vamos explicar, né? O poder pode. O que significa isso? A questão dele prestar serviços, independente se é por prazo curto ou não, ele tem que ter autonomia. Porque se eu estou contratando, eu sou empresa, eu estou contratando alguém como MEI para que eu não tenha que recolher, né? O FGTS, por exemplo, que ao final eu falo só tchau, né? Não preciso pagar nada. Mas que no dia a dia
Essa que é a importância do direito do trabalho, é a realidade da prestação de serviço. No dia a dia, o que ele faz? Ele está chegando de 8 às 18, ele tem 1 hora de intervalo, às vezes porque a demanda, vamos estar falando aí de vendedor, né, no Natal, a demanda hoje está grande, precisa ficar além do horário, eu exijo que essa pessoa fique além do horário. Se ela se ausentar nesses dias para que eu pague, ela tem que me mandar um atestado médico. Isso não é um MEI. Porque o MEI é um trabalhador autônomo. Onde está a autonomia desse serviço? Então, eu posso contratar um MEI sim, desde que ele tenha autonomia. Que aí, dentro dessa dinâmica da empresa, a gente está falando só de vendedor, mas, gente, no Natal nós temos diversos tipos de segmentos aí. E alguns podem comportar a contratação do MEI. Ele precisa ter alguma autonomia. Por exemplo, no caso de fazer o seu horário, sua agenda, eu tenho disponibilidade, Eustáquio, para te atender às terças e quintas. Ou para te atender ao longo da semana, em determinados horários. Se você me liga e me fala uma demanda, hoje a minha agenda hoje não permite te atender, ou tal dia eu não posso. Isso é autonomia. Entendi. E no caso, né, para a gente finalizar, no caso das obrigações, dos direitos, o trabalhador que está nessa atividade temporária, na sua rotina de trabalho, também os mesmos direitos, né? Horário de almoço, descanso semanal remunerado, uma folga por semana pelo menos. Tudo né? a mesma coisa. Se ele passar da jornada, né, semanal 8h44, né, semanal, ele tem direito a horas extras. Ele tem direito ao intervalo. Ele não pode ser exigido mais do que os demais, né? Se ele fizer horas extras, o pagamento com 50%. Tudo que o empregado tem, ele tem o mesmo direito. Vale transporte? Vale transporte, os mesmos direitos. Tá certo. A advogada trabalhista Rúbia Marques participou conosco aqui no Plantão da Cidade, dando uma série de esclarecimentos aqui sobre os direitos do trabalhador nas atividades temporárias de final de ano. A senhora tem um Instagram, uma rede social, que quem quiser mais informações, quiser outras orientações na área trabalhista? Tem sim, é o Rúbia Marques Oficial. Pode entrar em contato, eu, inclusive sou professora, tem alguns vídeos instrutivos lá. Estou vendo aqui pela didática que a senhora tem, pela oratória, puxa vida, fala bem demais, né? Como advogada e como muito professora obrigada, também. Muito obrigada. A gente agradece mais sua presença aqui neste sábado e os esclarecimentos. Um grande abraço, ótimo fim de semana, viu? Qualquer dúvida também pode me procurar nas redes sociais. Tá bom, doutora Rúbia, um abraço, viu? Igualmente.